Hoje no Tarek Notícias, a Alemanha vai negociar com a Rússia possível compra da vacina Sputnik V. Anvisa autoriza testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Estados Unidos alertam China sobre aumento das tensões com Filipinas e Taiwan. Anvisa solicita informações a 9 estados sobre a importação da vacina Sputnik V. Tripulação de navio da Holanda pula no mar durante uma tempestade. Toffoli suspende regra que permite ampliar prazo de patentes na área da saúde. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O governo da Alemanha planeja discutir com a Rússia a compra de doses da Sputnik V, a vacina russa contra o coronavírus, caso o fármaco seja aprovado pela Agência Reguladora Europeia de Medicamentos, segundo afirmou o ministro da Saúde Jens Spahn. O ministro justificou a decisão ao explicar que a Comissão Europeia anunciou que não negociaria com a compra da vacina Sputnik V em nome dos 27 Estados-membros, como fez com outras vacinas contra a Covid-19. A questão do uso da Sputnik V é polêmica na Europa. O ministro das Relações Exteriores da França criticou recentemente a Rússia por utilizar como ferramenta de propaganda no mundo. Até agora, a Rússia enviou pequenas quantidades de sua vacina ao exterior porque não tem condições de produzir doses suficientes e deseja priorizar a própria população. E olha, a Anvisa autorizou hoje os testes de fase 3 de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante é o desenvolvido pela biofarmacêutica Medicago no Canadá e pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. O ensaio clínico aprovado para ser realizado no Brasil é de fase 3 e envolverá 3.500 voluntários a partir de 18 anos. Os participantes deverão receber uma dose única da vacina ou um placebo, para servir de grupo controle. A determinação de quem recebe a vacina ou placebo será feita de forma aleatória e será do tipo cego para observador quando os voluntários ou os pesquisadores não sabem quais pessoas receberam qual substância. A Anvisa não informou a data de início dos testes, que depende da aprovação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas e da organização dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. Segundo o órgão regulador, a potencial vacina da Medicago e da GSK usa a tecnologia de partícula semelhante a coronavírus e é aplicada em 2 doses com intervalo de 21 dias entre elas. Não há informações sobre se os testes de fase 3 são restritos a profissionais da saúde. Além do Brasil, a fase 3 da vacina também será testada no Canadá, Estados Unidos, América Latina, Reino Unido e Europa. O estudo deverá envolver 30 mil voluntários. E esse já é o 5º estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa. Os Estados Unidos advertiram ontem a China sobre a escalada de tensões com Filipinas e Taiwan. Os 2 países aliados americanos têm demonstrado a Washington preocupação com o que chamam de movimentos agressivos por parte de Pequim. No caso de Taiwan, ilha considerada pela China um território separatista, a preocupação aumentou depois que 15 aviões chineses entraram na zona de defesa aérea taiwanês. Ao temor por parte de Washington que Pequim endureça a repressão a Taipei de maneira semelhante ou mais intensa do que fez com Hong Kong. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos atuarão caso a escalada de tensões se intensifiquem. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan afirmou que a ilha lutará até o fim caso a tensão com a China escale para uma violência. Outra preocupação sinalizada por Washington está no recente episódio envolvendo mais de 200 navios militares vistos em março em águas territoriais disputadas entre China e Filipinas. Ned Price afirmou inclusive que os Estados Unidos pode acionar tratados de defesa mútua em caso de agressão. A China, que reivindica quase todo o mar rico em recursos, rejeitou semanas de pedidos das Filipinas para retirar os navios que, segundo Manila, entraram ilegalmente em sua zona econômica exclusiva. E a Anvisa solicitou ontem informações aos estados interessados em importar a vacina russa Sputnik V no combate à pandemia de coronavírus. A notificação foi feita após uma reunião com representantes técnicos dos estados da Bahia,
Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe. O objetivo da agência é obter as informações preconizadas pela lei que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos. A Anvisa recebeu parte dos documentos que faltavam para o processo de pedido de importação para uso emergencial da Sputnik V no dia 31 de março, mas informou que ainda havia pendências. Na análise da documentação, a agência verificou que o certificado de registro emitido pelo Ministério da Saúde da Rússia não veio acompanhado de relatório técnico que ateste os aspectos de qualidade, segurança e eficácia da vacina que subsidiaram a decisão da autoridade estrangeira. A vacina é uma das negociadas pelo Ministério da Saúde e já está incluída no cronograma com previsão de entrega já para o mês atual. O governo federal comprou 10 milhões de doses e espera 400 mil até o final de abril, 2 milhões no fim de maio e 7 milhões e 600 mil em junho. No final de março, a farmacêutica União Química afirmou ter concluído a produção do primeiro lote da vacina Sputnik V envasada no Brasil, com base na transferência tecnológica do ingrediente farmacêutico ativo da Rússia para a empresa brasileira. Os dados enviados à Anvisa fazem parte do novo pedido de autorização para uso emergencial da vacina no Brasil, protocolado no dia 26 de março. Os documentos enviados pela União Química atendem uma das 4 exigências previstas no item 14, que trata dos locais de fabricação e das documentações relacionadas às boas práticas de fabricação dos locais de fabricação. Essas informações fazem parte dos requisitos mínimos para a submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. O material enviado já está sendo avaliado pela equipe técnica para verificar o atendimento às pendências anteriormente detectadas. Marinheiros de um barco da Holanda tiveram que pular no mar e foram resgatados por um helicóptero na última segunda-feira durante uma maré agitada. Outros membros da tripulação foram içados diretamente do barco no Eemsfleet em Drica. Todos os marinheiros foram resgatados, mas equipes de resgate trabalham para evitar que haja um vazamento de óleo na costa da Noruega. O vento pode mudar o curso do navio e dificultar as operações, disse Hans-Peter Motterslom, da agência da costa norueguesa. O Hendrika carrega cerca de 350 toneladas de óleo bruto e 50 toneladas de diesel em seus tanques. A Smith Salvage, uma empresa de serviços marinhos, vai tentar usar um rebocador para poder manobrar o barco. Se for possível, marinheiros da própria Smith vão embarcar no Hendrika. Dessa forma, o navio será levado a um local de águas mais tranquilas. O Hendrika foi construído em 2015. Ele tem 111,6 metros de comprimento e leva outros barcos menores em seu convés. Um desses barcos menores caiu durante a tempestade, segundo disse a guarda costeira. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem uma regra que permite ampliar o prazo de vigência de patentes na área da saúde. A regra está prevista em um trecho da Lei de Propriedade Industrial. A decisão de Toffoli tem caráter liminar e foi tomada em uma ação apresentada em 2016 pela Procuradoria-Geral da República. A medida vale até o plenário do Supremo julgar o tema que está previsto para a próxima semana. Pela decisão, as exigências das patentes têm prazo de 20 anos para a invenção e 15 anos para modelos de utilidade e não podem ser ampliadas. A Procuradoria-Geral da República pediu celeridade ao STF na análise do tema, argumentando que a medida pode ajudar no combate ao coronavírus. Paralelamente, o Congresso Nacional discute um projeto que permite a quebra temporária das patentes das vacinas. Entre outros pontos, a Lei de Propriedade Industrial permite a prorrogação dos prazos das patentes em casos de invenção e modelos de utilidade para produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e materiais de uso em saúde. A Procuradoria-Geral da República argumenta que a permissão para a prorrogação do prazo das patentes impacta diretamente no direito fundamental à saúde e haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos. Dias Toffoli afirmou que a pandemia aumentou de forma global a pressão sobre os sistemas de saúde, elevando a busca por insumos, entre os quais respiradores pulmonares, equipamentos de proteção individual e medicamentos que amenizem os sintomas da Covid-19. Na decisão, Dias Toffoli antecipou que vai votar pela inconstitucionalidade do trecho da lei durante o julgamento.
Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição nacional, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tenham todos uma ótima quinta-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Boa noite para vocês e até amanhã.